Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje aqui neste vídeo eu darei sequência à minha leitura bíblica diária por meio da Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. Ontem eu li o capítulo 40 do livro de Ezequiel e hoje eu vou ler a partir do capítulo 41 do mesmo livro, que começa da seguinte forma no versículo 1. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo, para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. E a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo. Tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio, que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado. Era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3, tudo o que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede, até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares, em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes regulares e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos
tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidas em relevo, como as que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira em frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Ezequiel capítulo 42, o quarto dos sacerdotes. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me para os quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria frente à outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos, junto ao pátio interno, tinha 25 metros de comprimento e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo havia quartos, com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte. Tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. Essa daqui foi a leitura dos capítulos 41 e 42 do livro de Ezequiel, aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.